Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Concurseja. Quando houver material complementar a esta aula, o link estará disponível no primeiro comentário fixado do vídeo. Sinta-se à vontade para usar os comentários para compartilhar suas dúvidas, anotações e interagir com nossa comunidade de estudos. Aliás, quero combinar uma coisa com você. Se você chegar até o fim da aula, quero que você comente me contando, depois de ver o vídeo, você continua achando o direito administrativo tão difícil assim? Eu vou tentar mastigar tudinho aqui para você. Nesta aula, vamos fazer uma introdução bem completa ao direito administrativo. Nosso objetivo é que, ao final, você tenha uma compreensão clara do que é este ramo do direito, qual é a sua lógica de funcionamento e quais são os pilares que sustentam toda a matéria. Vamos explorar o chamado regime jurídico administrativo e decifrar os 5 princípios constitucionais que são a base para qualquer estudo sobre o tema. Para começar, vamos pensar no nosso dia a dia. Quando você anda por uma rua e percebe que o asfalto precisa de reparos, quando você utiliza o serviço de um hospital público, quando se matricula em uma universidade federal ou até mesmo quando recebe uma multa de trânsito, você está, de alguma forma, em contato direto com o direito administrativo. Ele é o conjunto de regras e princípios que rege a atuação do Estado em sua função administrativa. Mas o que significa essa função administrativa? O Estado possui 3 funções principais: a função legislativa, que é a de criar as leis, exercida pelo poder respectivo, a função jurisdicional, que é a de julgar os conflitos, exercida pelo poder judiciário, e a função administrativa, que é a de executar as políticas públicas e gerir a máquina estatal para atender às necessidades da coletividade. É justamente sobre essa terceira função que o direito administrativo se debruça. Ele organiza o Estado e estabelece como seus agentes devem agir. Uma característica central do direito administrativo é que ele parte de uma premissa de desigualdade jurídica. Diferente do direito civil, onde as partes, em regra, estão em pé de igualdade, aqui nós temos, de um lado, o Estado, representando o interesse de toda a coletividade, e de outro, o particular, com os seus interesses individuais. Essa relação não é horizontal, ela é vertical. E para regular essa relação vertical, foi criado o que chamamos de regime jurídico administrativo. Pense nesse regime como o sistema operacional da administração pública. Ele é composto por 2 pilares fundamentais que, à primeira vista, parecem contraditórios, mas que na verdade se equilibram: as prerrogativas e as sujeições. As prerrogativas são os poderes especiais, os privilégios que a administração pública possui para poder atuar em nome do interesse público. Elas são a manifestação de um princípio maior, chamado de princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. O Estado tem esses poderes porque o interesse de toda a sociedade, em tese, se sobrepõe ao interesse de um único indivíduo. Um exemplo clássico de prerrogativa é a desapropriação. Imagine que a prefeitura da sua cidade precisa construir uma nova linha de metrô para beneficiar milhões de pessoas. Se o traçado ideal dessa linha passa exatamente onde está a sua casa, o Estado pode, de forma compulsória, adquirir o seu imóvel, mesmo que você não queira vendê-lo. Claro, ele deverá pagar uma indenização justa, prévia e em dinheiro, como manda a Constituição, mas a sua vontade de não vender cede diante da necessidade coletiva. Outro exemplo é o poder de polícia administrativa. Quando um fiscal da vigilância sanitária interdita um restaurante que não cumpre as normas de higiene, ele está exercendo uma prerrogativa do Estado para proteger a saúde de todos os consumidores. Por outro lado, tantos poderes na mão do Estado poderiam ser perigosos. Por isso, o regime jurídico administrativo também é formado por sujeições. As sujeições são as restrições, os deveres, as amarras que limitam a atuação do administrador público. Elas são a manifestação de outro princípio fundamental, o princípio da indisponibilidade do interesse público.
Esse princípio diz que o agente público não é o dono da coisa pública, ele é apenas um gestor, um guardião. O interesse público não pertence a ele e, portanto, ele não pode dispor desse interesse como bem entender. Ele deve seguir estritamente o que a lei determina. Pense no administrador público como o tutor de um patrimônio que não é seu. Ele tem o dever de cuidar, de zelar, mas não pode vender, doar ou usar esse patrimônio para benefício próprio. É por isso que um prefeito não pode simplesmente contratar o seu sobrinho para um cargo de confiança sem seguir as regras, ou vender um terreno público para um amigo por um preço abaixo do mercado. Ele está sujeito a uma série de controles e procedimentos rigorosos. Esses dois grandes pilares, a supremacia do interesse público, que concede prerrogativas, e a indisponibilidade do interesse público, que impõe sujeições, formam a base de todo o direito administrativo. A partir deles, podemos entender os princípios expressos que estão no caput do artigo 37 da nossa Constituição Federal, que é de leitura obrigatória para qualquer estudante da área. O artigo diz que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos analisar cada um deles usando o famoso mnemônico LIMP. O primeiro princípio é o da legalidade. No direito privado, para nós, cidadãos, vale a regra de que tudo o que não é proibido por lei é permitido. Eu e você podemos fazer qualquer coisa desde que a lei não nos proíba. Para o administrador público, a lógica é exatamente o oposto. Ele só pode fazer o que a lei expressamente autoriza ou determina. Ele não tem autonomia de vontade. A vontade dele é a vontade da lei. Imagine que o administrador é um robô programado. Ele só executa as tarefas para as quais foi programado pela lei. Se a lei não prevê uma determinada ação, ele simplesmente não pode realizá-la, por mais que pareça uma boa ideia. Por exemplo, um agente de trânsito não pode criar uma nova infração que não esteja prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Da mesma forma, um chefe de repartição não pode conceder um aumento salarial para um servidor se não houver uma lei específica autorizando esse aumento. A legalidade administrativa é uma garantia para o cidadão de que o Estado não agirá de forma arbitrária. O segundo princípio é o da impessoalidade. Este princípio tem uma dupla face. Por um lado, ele exige que a administração trate todos os cidadãos de forma igualitária, sem perseguições ou favoritismos. A atuação do Estado deve ser objetiva, focada na finalidade pública e não nos interesses pessoais de quem está no poder. Um concurso público é o exemplo máximo da impessoalidade. Todos os candidatos que preenchem os requisitos competem em igualdade de condições, e a vaga será daquele que demonstrar maior mérito, independentemente de quem ele seja ou de quem ele conheça. Por outro lado, a impessoalidade também significa que os atos praticados pelo agente público não são dele, mas sim do órgão ou entidade estatal em nome do qual ele atua. Por isso, a publicidade de atos e obras do governo deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, não podendo conter nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. A obra não é do prefeito ou do governador, mas sim do município ou do estado. O terceiro princípio é o da moralidade. A moralidade administrativa vai além da simples legalidade. Um ato pode ser legal, ou seja, estar previsto em lei, mas ser imoral e, por isso, inválido. A moralidade aqui não é a moral comum, subjetiva de cada um. É uma moralidade jurídica, que exige do administrador um comportamento ético, honesto, probo e de boa-fé. É agir com lealdade para com a instituição e para com os cidadãos.
Um exemplo clássico que ajuda a entender a diferença entre legalidade e moralidade é o nepotismo. Mesmo antes de existirem leis específicas e súmulas do Supremo proibindo a nomeação de parentes para cargos públicos, a prática já era considerada uma violação ao princípio da moralidade. Outro exemplo é o chamado desvio de finalidade. Imagine que a lei permita que um diretor de um órgão público transfira seus funcionários de uma cidade para outra por necessidade do serviço. Se esse diretor usa essa prerrogativa não para atender a uma necessidade real do serviço, mas sim para punir um funcionário de quem ele não gosta, transferindo-o para um local remoto e indesejado, o ato é formalmente legal, pois a transferência é permitida, mas materialmente inválido, pois foi praticado com uma finalidade imoral e pessoal, configurando abuso de poder. O quarto princípio é o da publicidade. A regra geral na administração pública é a transparência total. Os atos do poder público devem ser levados ao conhecimento de todos, para que a sociedade possa fiscalizá-los. Pense na administração como uma casa de vidro, onde todos podem ver o que acontece lá dentro. A publicidade é o que permite o controle social. É por isso que os contratos, os gastos, os salários dos servidores, as decisões em processos administrativos, tudo, em regra, deve ser público. O sigilo é a exceção absoluta, aplicável apenas em casos específicos previstos em lei, como em investigações policiais em andamento ou em questões de segurança nacional. Um instrumento fundamental que concretiza o princípio da publicidade é a Lei de Acesso à Informação, a Lei nº 12.527 de 2011, que garante a qualquer cidadão o direito de solicitar e receber informações dos órgãos públicos. Finalmente, o quinto princípio, que foi incluído no artigo 37 pela Emenda Constitucional número 19 de 1998, é o da eficiência. Não basta que a administração atue de forma legal, impessoal, moral e transparente. É preciso que ela atue de forma eficiente, buscando os melhores resultados com o menor custo possível, tanto em termos financeiros quanto sociais. A eficiência exige uma gestão pública profissional, com planejamento, organização e otimização dos recursos. É a busca pela qualidade do serviço público. Por exemplo, ao construir uma estrada, o princípio da eficiência exige que o gestor não escolha apenas o projeto mais barato, mas aquele que apresente a melhor relação custo-benefício, considerando a durabilidade dos materiais, os custos de manutenção futuros e o impacto ambiental. A eficiência é, em suma, o dever de boa administração. Para além desses princípios, é útil saber de onde vêm as regras do direito administrativo, ou seja, quais são as suas fontes. A fonte principal é, sem dúvida, a Constituição Federal. É ela que estabelece a estrutura do Estado, os direitos dos cidadãos e os princípios fundamentais como o LIMP. Abaixo da Constituição, temos as leis em sentido amplo, leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, que detalham o funcionamento de cada aspecto da administração. Temos também a jurisprudência, que são as decisões reiteradas dos tribunais, especialmente do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que interpretam a Constituição e as leis e uniformizam o entendimento sobre temas controversos. A doutrina, que é o conjunto dos estudos e obras dos juristas e acadêmicos, também é uma fonte importante, pois ajuda a sistematizar o conhecimento, a interpretar as normas e a propor soluções para novos problemas. Por fim, os costumes e os princípios gerais do direito também podem ser considerados fontes, embora com uma aplicação mais residual. Compreender essa estrutura, desde a ideia de um regime jurídico especial, baseado na supremacia e na indisponibilidade do interesse público, até os 5 princípios expressos na Constituição, é a chave para destravar todo o restante do direito administrativo.
É a partir dessa base sólida que se torna possível entender em estudos futuros os atos administrativos, a organização da administração, os meandros das licitações e dos contratos públicos, a responsabilidade civil do Estado e o controle dos atos administrativos. Cada um desses tópicos mais avançados é uma consequência direta da lógica fundamental que exploramos nesta aula introdutória. E aí, depois dessa aula, o direito administrativo não ficou um pouquinho mais fácil? Lembra do que a gente combinou? Comenta contando para mim se agora você já está apaixonado ou apaixonada pelo direito administrativo.